Ao longo da história, nem todos os grandes escritores alcançaram retorno financeiro com suas obras. Para se sustentar, muitos tiveram que trilhar carreiras um pouco menos interessantes. Um exemplo bem conhecido é Franz Kafka. Aclamado como um dos maiores gênios da literatura ocidental, o autor de A Metamorfose dividia seu tempo com o cargo de corretor de seguros, que ocupava em Praga, sua cidade natal. Já o filósofo holandês Baruch Spinoza, enquanto viveu, vendeu uma única cópia, a um amigo próximo, vale ressaltar, de seu influente livro Ética. Paralelamente às suas atividades de pensador, ele mantinha o emprego de polidor de lentes em uma modesta ótica de Amsterdã. É realmente notável a habilidade que alguns escritores têm em tirar de ambientes sem nenhuma graça uma potência criativa desconcertante. O nova-iorquino Herman Melville ocupou diversos cargos burocráticos ao longo da vida, aproveitando com maestria toda a experiência adquirida em seus empregos formais. Da temporada como marinheiro, Melville colheu a matéria-prima para o seu romance mais conhecido, o clássico Moby Dick. Esse livro foi baseado em um caso real, acontecido em 1820. Um gigantesco cachalote albino atacou e destruiu um baleeiro americano na costa do Equador, deixando poucos sobreviventes. Assim como a Moby Dick da ficção, o animal estava cheio de marcas e de arpões cravados em seu dorso, como souvenirs que alimentavam seu desejo de vingança. Mas, ao contrário da associação imediata que muitos fazem, Herman Melville não é só Moby Dick. Bartleby, o escriturário, possivelmente nasceu da experiência de Melville como bancário. O conto acompanha a rotina de seu narrador, um advogado, dono de um escritório em Wall Street, e sua relação com seus excêntricos funcionários. O narrador opta por deixar o número do endereço do escritório em aberto, utilizando sempre 3 pontinhos, como quem pede ao leitor que o complete mentalmente com o número de seu próprio emprego, insinuando assim que todos os ambientes de trabalho e os vícios de seus funcionários são iguais, só mudando os nomes e o endereço. Turk era um desses funcionários, um inglês gorducho de quase 60 anos que, após a cervejinha na hora do almoço, caía drasticamente de rendimento, espalhando uma série de borrões nos documentos do escritório. Então o jeito era encaminhar para Turk apenas os documentos menos importantes após o meio-dia. Nippers, um jovem pálido e com ares de pirata, usava toda a sua engenhosidade para atenuar o problema crônico da altura de sua mesa, que o deixava com fortes dores nas costas. Lascas de madeira, blocos de diferentes tipos de papelão, restos de papel dobrados. Nenhuma invenção correspondia às suas expectativas, e ele então passava o dia rangendo os dentes e demonstrando propositalmente seus sinais de irritação. Ginger Nut era uma espécie de aprendiz e faz-tudo de 12 anos de idade, que ganhava $1 por semana, e uma de suas principais ocupações era buscar na rua o bolinho de noz de gengibre para os outros funcionários do escritório. Na tradução para o português, perde-se um pouco do humor sombrio de Melville em relação aos apelidos dados aos funcionários, relacionados com suas personalidades e características físicas. Em inglês, turkey significa peru, nippers, alicate e ginger nut, noz de gengibre. O dono contrata o jovem escriturário Bartleby para ajudar nas crescentes atividades do escritório. Inicialmente, Bartleby realiza uma quantidade extraordinária de trabalho, como se há tempos estivesse faminto por algo para copiar, e não fazia pausa para digestão, trabalhando dia e noite, à luz do sol ou de vela. Em um belo dia, Bartleby, aparentemente sem razão alguma, começa a declinar todas as ordens do chefe. Com uma insistente resposta de "prefiro não fazer", subverte toda a ordem do lugar, deixando nosso querido narrador personagem, ora à beira de um ataque de nervos, ora profundamente intrigado, tentando entender o porquê de tamanha insubordinação. Os meses se passam e Bartleby está decidido a não cumprir com as solicitações do chefe, que o mantém no emprego, tomado por um estranho sentimento de culpa. A narrativa vai ganhando ares de surrealismo e se encaminhando para um desfecho trágico e melancólico. O texto é considerado o precursor do existencialismo e foi saudado por intelectuais como Albert Camus, que chamava Melville de o Homero do Pacífico, e Jorge Luiz Borges, que via na história uma discussão sobre o livre-arbítrio, o poder e a moral. Bartleby é um livro que te faz parar por um instante e reavaliar as atividades que você já faz no piloto automático, sem saber se são boas ou se são ruins, como diriam Raul Seixas e Paulo Coelho na canção Meu Amigo Pedro, de 1976. Vai pro seu trabalho todo dia, sem saber se é bom ou se é ruim. Quando quer chorar, vai ao banheiro. Pedro, as coisas não são bem assim.
Quantos indivíduos frustrados, em rotinas de trabalhos que não gostam, quantas vidas medíocres poderiam sofrer uma reviravolta com a fórmula de Bartleby de prefiro não fazer mais? Transformar fatos reais, e às vezes tão corriqueiros, em situações únicas, fala muito da mente de um autor de ficção e aventura, e a obra de Herman Melville parece comprovar que a vida é o que você faz dela.